Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao canal Além do Jordão. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o tratamento que nós como igreja devemos dar aos pecadores. Esse é um tema que não se ouve falar tanto nas igrejas, não é mesmo? Eu quero compartilhar então com você essa meditação que tem como base bíblica 1 Coríntios no capítulo 5, começando no versículo 1 e indo até o 11. Eu peço já que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, amém? A maioria das vezes que nós ouvimos falar sobre o pecado e sobre irmãos que caem, nós ouvimos falar na condição de perdão, como a comunidade, como a igreja deve perdoar, acolher, dar chances àqueles que caem. Mas presta atenção que Paulo, em 1 Coríntios 5, faz uma distinção que é muito importante. Ele faz uma diferenciação no tratamento que deve ser dado aos irmãos que, se dizendo irmãos, permanecem em pecados, e aqueles que não são convertidos ainda. Veja que aqueles que se dizem irmãos, mas eles permanecem em pecado, se recusam a se arrepender, Paulo fala para que a gente não coma com esses, que nós o retiremos do nosso meio. Olha só como ele é rígido. Para os de fora, no entanto, aqueles que ainda não se converteram, ele diz que Deus os julgará. Veja que existe uma diferença, então, para aqueles que já se converteram, mas que escolhem permanecer no pecado, que escolhem não se arrepender, que sabendo que estão errando, depois que você chama a atenção, ou que o pastor, ou que a liderança, ou que ele percebe que está errado realmente, ele permanece no pecado, e aquele que ainda não se converteu. A igreja deve ser acolhedora, sim, para aqueles que estão de fora, que estão chegando, que ainda estão conhecendo Jesus. Mas veja que para quem já conhece Jesus, para quem já se converteu aos caminhos de Cristo e escolhe permanecer no pecado, Paulo é rígido. Ele nos ensina a ser duro com os irmãos da igreja. Então, veja bem, se alguém se diz irmão, mas permanece no pecado, Paulo chama ele de malfeitor. Esse tem que ser retirado da igreja. No versículo 6... do capítulo 5, ele fala o motivo de ser duro assim. Ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse ensinamento não é diferente daquele contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 15 ao 17. Aqui, quem fala é Jesus, e Jesus nos ensinou a conversar com o irmão, dependendo do caso, se ele não te ouvir ainda, chamar uma testemunha, e depois levar a liderança. Olha só, Mateus 18:15 fala, se teu irmão pecar contra ti, vai e conversa entre você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, ou seja, testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja, ou seja, leve-o à liderança. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Ou seja, Jesus fala a mesma coisa que Paulo. Aí, se ele não ouvir depois de tudo isso, você deve excluí-lo da igreja. Então, meu irmão, a gente sempre ouve falar sobre o perdão como comunidade. E realmente, a igreja tem que ser acolhedora. Mas existe uma exceção, existe sempre exceções, e a Bíblia nos ensina também a ser duros e rígidos com aqueles que não querem ou aqueles que se recusam a se arrepender e mudar. Isso deve ser aplicado, então, no contexto correto. Veja que nós não estamos falando do perdão pessoal. A Bíblia nos ensina a perdoar. Se alguém me fere, eu devo perdoar. Aqui, o que Paulo está falando é a comunidade. Se alguém se recusa a se arrepender do pecado, esse deve ser retirado do meio da igreja. Então, o perdão da comunidade, o perdão, a aceitação, o acolhimento da igreja, tem contextos a serem aplicados. Para os de fora, devem ser acolhidos porque ainda não conhecem Jesus. A partir do momento que se converte, o tratamento é diferente. E nós devemos aplicar cada contexto à sua forma prevista na Bíblia. Então, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para aplicar a Bíblia da forma correta e não aplicar a nossa justiça, mas a justiça que vem dos céus. Que Deus abençoe você e a sua família. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus.